Vou te contar nesse vídeo o que eu fiz para acertar 41 questões na prova de Ciências Humanas do ano passado e tirar 773 pontos nessa área, e como você também pode fazer isso sem saber todos os conteúdos, porque eu também não sabia. Se você está me conhecendo agora, meu nome é Felipe, sou aluno de Medicina da UEPA, mas já tenho esse canal há mais de 3 anos e me orgulho de ter sido uma das primeiras, ou talvez a primeira pessoa a trazer essa informação sobre a prova de Humanas aqui para o YouTube lá em 2019, com um vídeo que já tem quase 400 mil visualizações. Decidi fazer uma atualização desse vídeo com questões da prova do ano passado, que não necessariamente são questões de história, porque no meu último vídeo todas as questões que eu usei foram de história e eu percebi que muitos outros criadores que falaram sobre isso acabaram usando questões parecidas, então eu quis trazer com questões de filosofia, questões mais diversas para mostrar para vocês que realmente funciona. Se você gostar da técnica que eu vou passar aqui hoje, eu te peço encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo, comente aqui embaixo, porque é o que mais ajuda a gente aqui no YouTube, quando vocês comentam, e compartilhem essa informação, esse vídeo com as outras pessoas que vocês conhecem que também vão fazer a prova do Enem. Vocês devem ter percebido que nos últimos anos aumentou muito a galera postando que acertou mais 40 questões na prova de Humanas. Isso tem ficado muito comum, principalmente entre os vestibulandos de Medicina, vestibulandos de cursos mais concorridos. Realmente, essa forma de resolver a prova de Ciências Humanas está ficando cada vez mais disseminada. Lá em 2019 eu fiz aquele vídeo, várias outras pessoas também fizeram. Hoje em dia tem professores vendendo cursos, ensinando como você resolve questões dessa maneira. E eu vou explicar agora como é que ela funciona, porque é bem básico. A prova de Ciências Humanas do Enem, especificamente, é feita de uma forma na qual a maioria das questões você consegue encontrar as respostas no próprio texto. A maioria das questões é feita de uma forma onde as perguntas vão te direcionar para uma informação que você precisa extrair do texto, o que torna essa daqui uma prova bastante interpretativa. Se você é fera na interpretação de texto, você nem precisa estar assistindo esse vídeo. Mas essa é uma dificuldade que muitos dos estudantes que vão fazer a prova do Enem têm. Então, destrinchando como você vai poder fazer essa interpretação de texto, eu consigo te ensinar uma forma onde você vai conseguir aprender e treinar essa interpretação de uma forma muito melhor para fazer as questões. O passo a passo dessa estratégia é ler o texto de apoio, extrair a ideia central, você vai chegar numa palavra-chave, numa ideia-chave daquele texto, que é muito rápido. Você vai entender a pergunta rapidamente também e vai procurar essa palavra-chave nas alternativas. Mas eu vou te mostrar isso agora na prática, eu tenho certeza que você vai entender muito melhor. Vamos ver a 56. Mulheres naturalistas raramente figuravam na corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte Canning eventualmente coletavam espécimes botânicos, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam e não em busca de seus próprios projetos científicos. Gente, isso aqui é a resposta já. Vocês podem ver que lá na hora do Enem eu sublinhei, ó. Esposas coloniais viajando para locais onde seus maridos as levavam e não em busca de seus próprios projetos científicos. No contexto do século XIX, a relação das mulheres com o campo científico descrita no texto é representativa da letra A, afirmação da igualdade de gênero. Não, ele está justamente falando que elas só estavam ali acompanhando os maridos, elas não estavam fazendo por si, elas não estavam ali como cientistas, e sim como esposas. Transformação dos espaços de lazer, você poderia até ficar em dúvida nessa, né? Tipo, então o texto está falando que as mulheres elas iam lá passear com os maridos e aí nesse momento de lazer delas elas acabavam produzindo cientificamente. Mas não. Mas perceba, pare de querer inventar o que não está no texto. O texto deu a entender que elas iam lá para ter lazer. O texto deu a entender que eles iam lá, tipo, passear e aí os maridos faziam um trabalho científico e elas iam ficar, tipo, no piquenique. Não, o texto não falou nada de lazer. Então, se não falou nada sobre essa palavra, lembra, a palavra é chave. Lazer. Não tem nada sobre isso, então não tem por que ficar na dúvida. Superação do pensamento patriarcal? Não, né, gente? Se você entendeu que elas estavam ali só como coadjuvantes, as esposinhas e tal, ajudando os maridos, então o que não teve foi superação do pensamento patriarcal. D. Incorporação das estratificações sociais. Sim, porque a sociedade como um todo era desse jeito. As mulheres eram coadjuvantes, elas estavam ali a serviço dos maridos. E assim como era na sociedade, também era nesse pequeno momento onde eles iam fazer trabalhos científicos e elas estavam ali só acompanhando. Então, por isso que é a incorporação das estratificações sociais.
Felipe, não sei o que é estratificação. Então você iria fazer essa prova, iria errar essa questão, porque você não ia saber o que é estratificação, mas na hora de você corrigir, você ia lá no Google e ia pesquisar o que é estratificação. E o que é estratificação social, que aí isso ia te ajudar para a próxima. Substituição das atividades domésticas. De novo, não vamos trazer para o texto que o texto não trouxe. Então ele não está falando que houve uma substituição. Não é porque elas estavam acompanhando os maridos nessas atividades que elas necessariamente não faziam os trabalhos domésticos. O texto não trouxe essa informação pra gente. Acho que isso é um ponto-chave aqui no vídeo. Eu vou até mexer a mão para chamar a atenção. Não trazer para o texto o que o texto não traz. Não inventar. Lembra que eu falei pra vocês, tá tudo no texto. Não vamos aumentar o que tá aqui, entendeu? Vamos ver essa questão 59 aqui. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação de fenômenos ao longo dos tempos. Ah, não sei o que é acuidade. Pesquisa no Google, você vai achar que é uma habilidade mais desenvolvida. Então, para observação dos fenômenos ao longo dos tempos, presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha, ele colocou entre aspas, sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens. Mas, entre aspas de novo, se surgir prateada é sinal de seca. O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela. Perceba que lá na hora do Enem, isso é uma coisa que eu faço muito e eu recomendo, eu fui sublinhando o ponto-chave da pergunta. Então, qual é a pergunta? Ele perguntou, a produção de conhecimento dessa galera aqui se constitui pelo quê? É baseada em quê? Então, a gente já entendeu a pergunta da questão. No texto, você viu que eles fazem essa previsão do tempo baseado na posição da lua, na cor da lua, ali nas nuvens e tudo mais. Então, o que é o ponto-chave desse texto? Eles fazem uma observação do ambiente e a partir dessa observação eles definem se vai chover, se não vai chover, eles falam sobre isso. Então, esse conhecimento, ele se constitui, ele é dado pelo quê? Pela técnica científica? O cara foi lá com um balão meteorológico para ver? Não. Pela experiência perceptiva? Exatamente, porque o que é percepção? É você perceber. Então ele percebia quando a lua estava de um jeito, percebia quando a nuvem estava de outro, então é a resposta certa. É pela negação das tradições. O texto não está falando isso, na verdade ele está até falando sobre abraçar essas tradições. É pela padronização das culturas. Não, o texto está falando justamente de uma cultura específica. Na sua cultura aí, que você que está assistindo, você faz isso? É assim que você prevê o tempo? Pela uniformização das informações. É o mesmo motivo pelo qual não é padronização das culturas. Na verdade, eles têm uma forma própria de fazer essa previsão do tempo. Vamos lá. É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto? Felipe, eu não sei, eu nunca estudei ascetismo medieval. Eu também não sei o que é isso aqui. Mas vamos lá. Qual característica disso aqui, que a gente não sabe o que é destacada no texto? A característica a gente consegue identificar. Você viu que o texto está falando sobre reprimir as vontades do corpo, as vontades da carne e fazer ela se sujeitar às coisas do espírito, às coisas boas, né? Tipo, aprender a se deleitar com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo, né? Não se abater com dores e tudo mais. Então vamos lá. Exaltação do ritualismo litúrgico não tem muito a ver com isso que a gente acabou de interpretar do texto. Afirmação do pensamento racional. É racional você ignorar sinais que o teu corpo te dá? É racional você ignorar determinadas vontades? Nem sempre. Desqualificação da atividade laboral. Ele tá desqualificando as atividades de trabalho de alguém? O texto nem tá falando sobre isso, então não. É a condenação da alimentação impura. O texto tá falando sobre alimento?
Não, ele não tá falando sobre alimento. Alguém poderia, se alguém tivesse feito uma leitura muito rápida, poderia se confundir sobre quando ele fala carne, mas ele tá falando carne no sentido de corpo. Desvalorização da materialidade corpórea. Essa é a nossa alternativa. Porque ele realmente ele quer, na verdade, que a gente desvalorize o material, que a gente desvalorize a carne, as vontades da carne. Então, por isso que a letra E. Por isso que essa é a característica do ascetismo medieval que é destacada no texto. Eu falei pra vocês que dá pra resolver quase qualquer questão, né? E realmente, acho que 95% das questões da prova de humanas dá pra resolver desse jeito. Mas tem algumas que não, vou mostrar um exemplo. Então aqui, 82. Se você não sabe que Sócrates estava relacionado ao método dialético, você não ia conseguir resolver essa questão. Porque poderia ser qualquer uma. Essa é uma das poucas questões que ou você sabe ou você não sabe. Mas isso em proporção, gente, é tipo uma questão, duas no máximo. E uma prova inteira. Por isso que ninguém promete que você vai acertar 45, né? Mas, pô, 40, 41, 42 é bem possível com esse método. E muita gente já tá fazendo isso. É isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Mais uma vez, se você gostou dessa técnica, comenta alguma coisa aqui embaixo. Qualquer coisa, porque já ajuda muito. O canal tá muito em baixa, porque as pessoas não estão recebendo mais os conteúdos sobre Enem como recebiam antigamente. Então dá essa força. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que tem dificuldade na prova de humanas, que tá acertando poucas questões ainda, ou então que quer acertar mais de 40 questões. Se inscreve no canal para mais dicas como essa. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!